Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast A Vida é Delas, podcast do Diário do Nordeste, onde a voz feminina tem o protagonismo que merece. Eu sou Thaís Lopes, jornalista aqui do Sistema Verdes Mares, e é um prazer enorme ter você comigo em mais um episódio. Falando nisso, antes de começar o episódio de hoje, quero deixar aqui registrado que a sua participação é sempre muito importante aqui na nossa mesa, tá? Você pode curtir, comentar, compartilhar todos os nossos episódios, deixar nos comentários, inclusive, o que é que você quer ver por aqui. Qual o tema que merece ser discutido? Quais são as histórias inspiradoras de mulheres que vocês querem conhecer, tá bom? Me manda que vou ficar de olho, tá bom? No que vocês vão mandar por aqui. Gente, vamos agora para o nosso episódio dessa semana. Olha, a nossa mesa está posta de sabores, saberes, histórias e muita liderança feminina. Hoje nós vamos falar sobre mulheres na gastronomia cearense, esse campo que reúne muito talento, muita técnica, muita pesquisa, inovação e também muita resistência e tradição. Vamos lá? E para esse papo muito, muito especial, eu trago 3 convidadas maravilhosas, que são referências hoje nesse setor, nesse mercado de gastronomia cearense. Temos aqui Marina Araújo, Lorena Machado, Matu Macedo. Gente, que honra! Primeiramente, eu preciso dizer isso, porque realmente eu estava aqui tentando trazer as 3, porque falar de mulher na gastronomia cearense é falar de vocês, é falar de muitas. Mas vocês levantam essa bandeira, são 3 chefes que eu admiro muito, então tinha que ser vocês, tá bom? Obrigada, Matu. Obrigada. Primeiramente, que bom ter você aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, Thaís. Para mim é uma satisfação muito grande, e principalmente com esse tema. É muito importante a gente falar sobre isso, né? Lorena, muito obrigada também. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. É uma conexão muito linda. Marina, obrigada também. Obrigada também, é uma super oportunidade estar aqui com essas referências, né? E com você também. Pois é, eu acho que é legal que são várias gerações aqui que a gente vai trazer a gente vai fazer um caldeirão de muitos ingredientes, muitos sabores e saberes aqui, né? Vamos lá. Eu vou começar com você, Matu. Primeiro eu vou fazer uma pergunta geral para a gente aquecer um pouco aqui o nosso papo, para a gente apresentar para quem está nos assistindo e nos escutando também um pouquinho da história de vocês, né? De como começou essa relação com a gastronomia dentro de cada história. Foi logo na infância essa paixão começou? Foi um pouco tempo depois? Foi a mãe que incentivou, a avó? Enfim, fiquem à vontade para contar um pouquinho esse início dessa paixão pela gastronomia. Matu. Thaís, eu acredito que hoje quando eu olho para trás, né, eu acredito que essa paixão pela gastronomia não foi pela mãe, porque a minha mãe adotiva não cozinhava nem um café. Sério, a mamãe não fazia nem um café porque não sabia. Mamãe também não sabe não, minha mãezinha. Né? Pois te amo. Já a minha mãe, mamãe, eu também te amo. Mas a minha mãe de sangue, ela era boleira. E eu hoje, olhando para trás, eu acho que a história da gastronomia na vida entrou para tentar ter proximidade com a minha mãe de sangue. Não é que eu não tivesse, mas eu sempre me perguntava porque eu fui adotada por uma tia, porque a minha mãe, segundo ela, ficou muito doente quando me teve, então teve que me doar para a tia. Ela disse, mamãe, eu tinha muito medo de morrer e você ser criada por uma madrasta. Uhum. Podia ser boa, mas também não podia ser. Então, eu lhe doei exatamente por isso. Aí eu ficava me perguntando, e por que ela me pegou de volta, sabe? Uhum. Aí ela disse assim, não, minha filha, você já estava acostumada com ela com você, seu pai com você. E aí eu não quis, mas você vinha me ver. Realmente, 15 dias eu estava lá para vê-la. Mas hoje eu entendo que é a história da gastronomia, principalmente da parte de bolos, que é onde a minha paixão, né, é bolo, era exatamente essa a proximidade, o espelhar dela em mim, Era sabe? o ponto de conexão ali, né, entre vocês duas. Era, assim, para ela pensar assim, olha, minha filha tem orgulho de mim, porque eu sou boleira que vendo no meio da rua, literalmente, de tabuleiro na cabeça naquela época. Ela não tinha vergonha de mim, porque eu era mãe dela, que eu vendia bolo na rua. Então, eu queria que ela também tivesse orgulho de mim, e eu ter a profissão dela já num outro nível, né? Em outros tempos, já era diferente, mas eu tinha a profissão dela. Então, assim, a gastronomia, hoje eu vejo que veio pela afetividade, para mostrar o amor a uma pessoa que eu sempre amei muito, mesmo a outra, ela sabe disso também, que eu amo muito ela, mas assim,
a história da mãe de sangue, sabe, junto. Eu acho que o bolo, a cozinha, me trazia ela muito próxima. Interessante que você chegou a estudar para um concurso, foi isso, Matu? Uma época que você estudava para os Correios, uma coisa assim para Foi. passar e não, eu quero é cozinhar, não quero mais isso Não. Eu fiz o concurso escorrer, passei, durei 1 ano lá. Chega com essa cabeça. É, Pelo amor não, de Deus. não, Não quero nem porque lembrar. Porque assim, eu comecei no vale postal. Pessoa que fazia matemática contando nos dedos, tá? Cansei de levar as palmatórias, eu puxava, apanhava, porque puxava a palmatória da professora, né? Eu sou uma pós-jovem, né, meu povo? E aí, me botaram lá, vale-me, nossa, lidar com dinheiro. Depois me botaram no vale postal, dentro de onde as pessoas mandavam o dinheiro para os outros. Então, era para contar todo esse montante. Então, era uma sala fechada, só entravam os vigias, toda coisa de segurança, né? Onde é que eu podia ficar num lugar trancado? Eu que era uma moleca de rua, bati nos meninos tudinho. Sabe? Não tinha quem me pegasse nos trisca. Não sei nem que alguém sabe o que é trisca. Eu não sei não, mulher. É o corre-corre, tá? Era aquele corre-corre que a gente ficava pegando o outro, né? E aí eu disse, não tenho condição. E a mamãe e o papai mortos de orgulhosos, porque eu estava no emprego federal. Né? O povo dizia. Tu é doida. Aí eu cheguei para papai, eu cheguei para a mamãe, eu pedi demissão. E ela olhou assim para mim. Porque eu disse, ai, mamãe, aquele negócio não é para mim, não. Aquele negócio está trancado dentro de uma sala. Eu sempre soube que tu tinha um frivião mesmo, não podia ficar quieta. Aí ele disse, vai dizer para teu pai, mamãe, diga ao papai. Disse, digo nada, vá você, assuma as suas responsabilidades. Eu, para morrer. Cheguei o papai fazendo uns surrões, sabe? Aquelas tranças de palha, né? Ele tinha um olho bem azulzinho, sabe? Azul, mesmo da cor do céu. Me lembro como hoje, quando ele estava aqui embaixo, que eu cheguei, ele, bença, papai, ele levantou aquele olho muito azul para mim. Deus lhe abençoe, minha filha. Está fazendo o que aqui? Não tem nem feriado. Porque eu só ia para o interior quando tinha feriado, né? Não, é porque eu vim lhe visitar, eu estava com saudade. Aí fiquei por ali. Aí tem, né? Como aí diz o povo, aí tem. Assim, o que foi? Disse, pedi demissão dos Correios. O que foi, minha filha? Eu digo, eu pedi demissão dos Correios. Disse, o que é? Papai, eu pedi demissão dos Correios. Aí ele parou o que estava fazendo, nunca me esqueço, parou, olhou para mim e disse, alguém fez alguma coisa com você? Eu disse, não é aquilo que eu quero na minha vida. E o que é que você quer? Eu digo, quero cozinhar. Aí ele respirou, disse, você quer ser cozinheira, minha filha? Eu digo, papai, eu quero ser cozinheira, como ele dizia. Aí ele baixou a cabeça, balançou assim. Minha filha. Minha filha tendo um emprego federal, melhor do que o marido, minha filha, porque nunca vai lhe deixar. Olha, e eu não entendi na época a comparação que ele fez, sabe assim? Papai, mas eu não quero esse marido aí, não é para mim, não. Eu quero a gastronomia, eu quero a cozinha mesmo. Eu quero ser cozinheira, papai. Ele disse, eu só quero que o senhor pague o aluguel do apartamento, o resto eu me viro. Aí pronto. E que bom, Matu, né? Somos muito Sim, gratas. E que com bom que a certeza. gastronomia conquistou você. Porque, gente, Matu, que falar de Matu, a gente estava conversando ontem, né, meninas? Que era para ser um podcast só com ela, porque ela tem quantas histórias ela tem para contar? Pesquisadora, é chefe de confeitaria, é professora, trabalhou em televisão, ela é um pouquinho de tudo. É doutora. Então, é doutora também, inclusive. E ela é uma das pioneiras, né? Uma das primeiras que abriram espaço para outras mulheres também trabalharem nesse ramo da gastronomia, da cozinha. Sofri muita rejeição. Vamos falar sobre isso. Eu acho engraçado, eu adoro agora os novos sinônimos, sabe, Thaís? Pesquisadora, antigamente eu era curiosa, né? Agora eu sou Agora tem pesquisadora. nome, né? Mas falando de vocês agora, Lorena, um pouquinho do teu início, dessa... Você, inclusive, há uma conexão aqui, né? Matu foi professora da Lorena. Matu, na UFC. Ai, que legal. Isso. Então, na verdade, eu sempre cozinhei. Sempre fez parte, assim, da minha vida, desde criança. Eu nem lembro quando eu comecei a cozinhar. Então, assim, quando me perguntam, mas tu lembra? Eu falo, não lembro, porque sempre foi uma coisa que fez parte, assim, da minha vida. E aí, enfim, para mim parecia uma escolha muito natural. Na verdade, eu fiquei entre design de moda e gastronomia. Olha. Na UFC. Eu fiz moda. Fez moda também? Antes de... Os criativos, né? Eles vão criativos. sempre ali no mesmo Eu acho que a gente tá todo mundo mundo no mesmo ali, na gastronomia, comunicação, design de moda. Eu acho que a gente tá todo mundo ali no mesmo universo, né? Então, e aí, na verdade, eu achei que eu tivesse escolhido começar a cozinhar porque eu gostava de cozinhar, porque eu cozinhava e tudo mais.
Mas, na verdade, depois de muita terapia, eu entendi que eu escolhi fazer isso como profissão, de fato, porque a minha família, ela tinha um hábito, provavelmente vocês também viveram isso, de se reunir pra gente comer juntos, né? E aí, eu lembro que esses eram uns dos únicos momentos que eu percebia que todo mundo realmente estava sendo genuinamente feliz. E aí, fazendo terapia, eu entendi, não, na verdade, eu fiz gastronomia para tentar repetir esse momento o máximo de vezes possível, mesmo que não fosse para mim, que fosse para outras pessoas e outras famílias. E aí é isso, me formei na UFC e hoje tenho 8 anos de carreira. O Gingado já tem 2 anos e meio. Então, há 2 anos e meio atrás, eu abri o Gingado. Então. Parece que foi ontem Parece que o que foi Gingado ontem. abriu, né? Eu também sinto isso. Mas vamos fazer aí 10, 15 anos, se Deus quiser. Vai sim. Mas... E aí foi quando eu consegui me tornar chefe de cozinha, né? Porque, assim, eu trabalhei em outros restaurantes, enfim, foram referências em Fortaleza. Mas eu nunca tinha tido a chance de ser chefe de cozinha. Então eu tive que abrir o meu próprio restaurante para conseguir ocupar esse espaço, né? E com medo, insegura, assim... Óbvio que eu compreendia a minha capacidade técnica, mas você tá nesse lugar, ter o seu próprio restaurante é diferente, né? A responsabilidade é muito grande, né? É muito grande e assim, as pessoas começam a te ver, a te perceber. E aí os seus erros ficam um pouco maiores, assim. Mas enfim, deu tudo certo. Você também vai se acostumando. Hoje, quando eu abri o Gingado, era eu e meu esposo. Hoje a gente abriu outro restaurante, porque ele, enfim, sempre foi cozinheiro também. E chegou um momento que ele falou, olha, eu tô com saudade de cozinhar. Eu falei, não, então, assim, não dá pra cozinhar no Gingado, né? É meu espaço. Exatamente. E aí, hoje, na verdade, eu sou chefe de cozinha e restauranteiro do Gingado. Então, todas as operações e tudo que faz parte do Gingado fica na minha responsabilidade, né? Uau. Enfim, 2 anos e meio aí, vamos E você, vamos pra Marina, frente. fala um pouquinho. Também teve essa conexão com a parte da moda? Você se formou em design de Não moda? formei. Não chegasse a se formar? Não cheguei a me formar. Na verdade, a minha conexão com a cozinha é da minha mãe também, total. Minha história é bem clássica, né? Eu vi minha mãe cozinhar. Aprendi a cozinhar desta altura. Sentada, perto dela, no banco de madeira da mesa de armar na cozinha, onde ela fazia as massas, os bolos. Minha mãe era boleira também. Muito fã da Mato Macedo. Então, é por isso que eu sou fã dela. Acompanhava Não só por desde isso. sempre. Mas assim, eu comecei a ser fã dela por conta disso. A gente assistia o programa de manhã, assim, era o ponto alto da semana e se tornou uma referência depois. Mas a minha entrada na gastronomia foi para me reconectar com minha mãe, que faleceu quando eu tinha 16 anos, né? E foi um desencarne muito difícil, foi muito rápido, que custou muito da minha juventude, que foi colapsada. Eu tive que adultecer muito rápido. E uma profissão é o que se espera de um adulto. E aí eu sempre fui muito criativa e inquieta, né, assim, e muito segura das minhas coisas. Então, assim, eu vou fazer, meu pai, quero que você tenha um emprego concursado, que nem sua mãe era memória do IBGE. E a cozinha era complemento de renda. Sim. Né? Ela era renda de família. E meu pai, não, eu quero que você seja... Eu falei, a menor possibilidade de eu ser tratada no birô. Menor possibilidade, assim, isso não vai existir nunca. E aí eu fiz moda, amei fazer moda, foi, assim, maravilhoso. Até hoje, assim, eu vejo coisas que eu aprendi na aula de ergonomia, na aula de história da moda, história da arte, que estão no meu trabalho hoje em dia, né? Mas a cozinha fui cooptada. Você realmente foi cooptada. E eu comecei com o bolo. Eu tinha o meu querido bolo em 2009. Então, meu querido bolo já era ali uma tentativa de começar alguma coisa. E ele foi. Mambembe, né? Muito jovem, 19 anos, mas foi a minha forma de começar, né? E a minha vida foi sendo atropelada por projetos e oportunidades, e eu nunca fiz uma faculdade de gastronomia. Nunca fez? Nunca fiz. Já comecei várias vezes, convidada por faculdades, inclusive. A gente convida você para ser aluna, para você paga nada.
pra você depois ficar aqui, ser professora e tal, várias vezes. Mas eu não consigo, porque minha vida hoje, ela gira... Eu sou empreendedora. Exatamente. E Sou hoje você, empresária, inclusive, Marina, tá à frente da política de gastronomia aqui no Ceará, Exato, né? Para apresentar um pouquinho mais, apresentar elas duas, que eu apresentei um pouquinho a Matu, né? Acabei nem falando. Sim. Lorena Machado, que é a chefe do restaurante Gingado. A Marina, gente, ela é chefe do Raiz, né? Isso. Raiz Cozinha Brasileira. Brasileira. Também tem a Musa Padaria e ela também é diretora do Mercado Alimenta CE, Isso, né? Então ela está aí, né? É um equipamento da Secretaria de Cultura do Estado que isso. incentiva essa cultura alimentar brasileira, né? E é um trabalho muito bonito que você faz. Queria que você começasse falando agora pra gente, Marina, um pouco sobre as tuas referências, né? Sobre essa Sim. brasilidade na tua cozinha e como que você leva tudo isso para dentro da política pública. Thaís, isso mudou, viu? Eu quero dizer, a primeira coisa que eu quero falar é que tá autorizado você mudar suas referências. Nem sempre aquilo que você se referencia quando você começa é aquilo que você vai se referenciar quando o dia que você morre. Exatamente. A cozinha é muito dinâmica, Muito né? dinâmica. E a nossa vida, ela tem que ser plástica, ela tem que ser transmutada É sempre. até bom que não, né? Exatamente. E aí, no começo da minha carreira, eu tinha muito a ideia de que a minha fundação era a fundação da gastronomia tradicional, brasileira tradicional, assim, indígena, africana e portuguesa. E aí, depois, estudando e pesquisando cultura alimentar, eu fui entendendo que não, que a minha gastronomia, ela é um indígena, mas ela é uma indígena ribeirinha, ela é uma indígena da palafita, ela não é uma indígena da taba, do povo, da comunidade indígena. O que a comunidade indígena faz, eu não alcanço nas minhas referências, no meu fazer. Eu vou para uma comunidade mais ribeirinha, pesca artesanal. Então, as minhas referências hoje são povos e comunidades tradicionais. Então, assim, eu vejo... A minha referência não é muito africana. Ela foi africanizada porque ela é quilombola. Eu percebo que a minha referência é quilombola, é do campesinato, é do povo do campo, é de quem produz e guarda sementes crioulas. Eu estou no outro lugar. Quando a gente vai pesquisando, vai estudando, a gente vai se conhecendo. Só um parênteses aqui, aí eu trago para todas aqui, então, porque é impressionante. Eu sou, olha, totalmente fora aqui da gastronomia, uma pessoa que não entende nada. Sabe Só fazer come, um né, ovo, Thaís? só come. E é muito isso. Às vezes a gente fala em gastronomia, as melhor pessoas parte. pensam logo. E depois eu vou comentar uma coisa com vocês. Eu tô assistindo uma série. E, gente, quando eu decidi fazer esse episódio, eu falei, ainda bem que eu estou fazendo esse episódio, porque eu tenho tantas dúvidas em relação a uma série que eu tô assistindo, enfim. Mas o que eu queria falar, e quando a gente pensa em gastronomia, a gente pensa só, é o quê? Aquilo, é comer e pronto. Mas não, quem tá por trás... Não. Aliás, por trás eu digo assim, quem tá fazendo a gastronomia acontecer, tem muita pesquisa, gente. Muita. As pessoas não têm ideia. Muito. Tem muita pesquisa. E isso também é muito, muito gratificante também, de trabalhar com isso, não, Marina? Assim, a pesquisa, ela fundamenta, né? Assim, nada é aleatório. As ideias, elas não nascem do nada. Elas vêm a partir de uma referência, elas vêm a partir de um livro, de um texto, de uma conversa. E quando a gente leva isso para a política pública, né? Quando a gente vai entendendo a importância dos povos e comunidades tradicionais para a preservação da cultura e da tradição, a gente entende o porquê do recurso, o porquê da lei, o porquê do motivo de você direcionar o recurso para esse público, né? Então, você precisa ser muito sensível ao universo e à comunidade para entender que precisa, sim, referenciar quem está fazendo, de fato. E aí o Mercado Alimenta CE vem com esse propósito, então. Isso, o Mercado Alimenta CE é uma política pública baseada na Lei da Gastronomia de 2021, que é uma lei belíssima, eu recomendo todas as pessoas que ainda não leram, lerem, porque é muito linda, que fala de povos e comunidades tradicionais, fala de preservação, fala de povos de terreiro, fala da inovação, né? Fala dos criativos, fala de, enfim, é uma lei muito bonita. E o mercado hoje vem para fortalecer patrimônio, memória e salvaguarda da gastronomia e cultura alimentar cearense. Então, assim, eu trabalho hoje, para mim, no meu playground, assim. Tá em casa. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu vou trabalhar regozijante há 3 anos, muito feliz. Que maravilha, mulher. Depois eu quero saber como é que tu consegue conciliar tudo isso. Eu tô aqui me perguntando, porque Então, o meu dia tem 24 horas. Acho que o dela, especialmente, tem 48, ela tá querendo contar pra gente. Exatamente. Mas depois eu quero saber disso. Eu ainda quero continuar rodando um pouco nessa questão das referências. Depois eu vou pra Matu também, Lorena. A gente falando das referências da Marina, né? E ela falou uma coisa que eu tava querendo te perguntar. Quando a gente pensa na gastronomia, na cozinha cearense, a gente lembra muito dessa cozinha mais regional, aquela cozinha mais tradicional, aquele baião, aquela carne de sol. E você vem trazendo esse estilo mais contemporâneo, né? Você mantém ali um pé na tradição, mas também na inovação, né? Sim. Me fala um pouquinho dessa tua adaptação para tua cozinha, como que você trabalha no teu dia a dia no Gingado? Engraçado as pessoas falarem isso, porque você não é a primeira
que, enfim, pontua que eu faço cozinha contemporânea. E eu, na verdade, não tinha parado para pensar sobre isso até me falarem, né? E eu pensei, faz sentido, porque, na verdade, o contemporâneo é aquilo que se está fazendo no momento e que normalmente se junta o clássico, aquilo que, enfim, já foi vivido com algo que pode ser moderno, né? Enfim, que é exatamente aquilo que a gente faz no Gingado. Mas, assim, as minhas referências, elas vêm muito da minha vida, para ser sincera. Eu gosto de trazer muitas referências que vêm da minha infância, memórias. Por exemplo, eu fiz um jantar no Senac, a Matuaté estava, que era sobre o Ceará. E aí, na sobremesa, eu quis fazer uma singela homenagem mesmo a algo que provavelmente vocês todas comeram, que é a goiabada de pote com creme de leite de caixinha. Sim. Que é algo que faz parte das nossas memórias e que a gente esquece, que passa, que some. E que eu acho que merece ser relevante, merece ser falado, merece ser contado. Então, assim, no Gingado eu trabalho muito nesse formato bem livre, eu não me sinto pressionada a usar referência nenhuma. E o que eu faço é justamente isso, é juntar o meu conhecimento técnico, e aí, enfim, né, fiz faculdade na UFC, então a gente passa por milhares de cadeiras, e aí junta também referências de viagens, de pessoas que você conhece, e tudo isso vai virando, eu digo que a gente tem um HD na nossa cabeça. E aí a gente vai juntando tudo isso e as coisas vão se transformando, né? Então, no Gingado eu trabalho muito dessa forma. Eu não gosto de me prender a nada, não acho que... Assim, se me perguntarem, Lorena, tu acha que faz cozinha cearense? Eu acho que faço, porque eu sou cearense, trabalho com fornecedores cearenses, tenho referências cearenses, mas eu acho que não é algo regionalizado, né? É algo que eu trago referências de outros lugares, eu trabalhei uma época em Minas Gerais, então eu tenho um carinho enorme pela comida de lá e pela forma como as pessoas param para comer em Minas Gerais. Eu acho isso fantástico, porque aqui a gente tem, enfim, também por causa do dia a dia, você percebe que as pessoas nem sequer prestam atenção muitas vezes naquilo que elas estão comendo, né? E aí vou misturando as referências de outros países, de outras culturas, de outros lugares, vou pedindo ali um pouquinho uma licença para ir misturando e fazendo as coisas funcionarem. Então, a minha cozinha, ela é assim, eu não gosto de me apegar a formatos específicos, porque eu acho que não me cabe, sabe? Eu acho que me cabe ter esse pensamento livre e ir construindo as coisas do jeito que eu acho que fica interessante. E aí, enfim, para construir cardápio, a gente usa alguns formatos, né? Os gostos básicos, texturas, etc. E aí a gente vai construindo um cardápio. Eu não posso tirar as coisas do nada e colocar outras coisas lá aleatoriamente. Mas fora isso, eu trabalho bem livremente e não vejo outra forma de trabalhar, sabe? Eu acho que não funcionaria, assim, para mim. Legal, e interessante, porque a gente vai conhecendo um pouquinho dos bastidores, né, da cozinha. E legal como vocês pensam, assim, essa questão da dinâmica, do elaborar, né, cardápio, a parte da criatividade também é muito importante. Matu, como é que está a Matu hoje? Onde que ela está atuando mais forte? Porque são tantas frentes, Matu, mas hoje como é que você está? Me fala um pouquinho do teu trabalho. E uma pergunta que eu quero que você responda também, e serve para todas. O que é que torna a cozinha cearense ser tão especial, tão única, né? E o que é que o olhar feminino traz como diferencial para essa rotina na cozinha, Matu? Eu acho que o olhar feminino é exatamente como Lorena se inspirou na família, como ela conectou com a mãe, como eu me conectei com a mãe. Eu acho que a cozinha cearense ela tem essa afetividade da conexão, do servir ao outro pela alegria de estar na mesa, sabe? E quando vendo as meninas falando, assim, eu fico muito feliz, sabe, Thaís? Eu já estou, assim, já me virei uma mulher sexy, né? Sagenária, né? Ela é maravilhosa. Então, eu digo assim, eu estou saindo do mercado, não porque eu queira, mas é natural da vida, sabe? E eu olho para trás, vejo assim, as pessoas que passaram por minhas mãos e de outros colegas, como a ideia da gastronomia ela estourou, como ela se criou. Vendo Marina trazer os povos, trazendo, sabe, esse resgate, porque quando você olha esse resgate que ela está fazendo, você está vendo
que eles estão 10 anos à frente das pessoas comuns que comem. Porque você come na maior agonia do mundo, certo? Todo mundo. Aí ela olha assim, pera ainda. O que é o prazer de comer? É comer devagar. Olha como eles estão comendo devagar. Ainda estão praticando a mesma lei de comer pelo respeito à comida que alimenta o corpo e a alma. Então, esse resgate, não necessariamente igual como eles fazem o prato, não é o prato em si, mas é toda a forma que lida com aquele alimento. Que esses projetos, né, públicos estão resgatando. Né? A minha mãe comia com a mão. Ela não usava garfo, ela realmente comia com a mão, só se fosse fora de casa. Mas a minha mãe de sangue, ela comia com a mão. Quer dizer, e aí agora esse resgate também, olha o quê? Uma necessidade de saúde, porque o alimento cura e ele mata. Mas esse povo sabe que o alimento continua curando. Então, todo esse resgate da mesa, do peixe, do preparo, da convivência, é um resgate que tem que ser literalmente resgatado e lembrado. E mantido, né? Principalmente lembrado a vocês mais jovens, que isso faz parte da mesa e do amor à mesa. Quando vejo Lorena, disse, não, eu não me prendo a nada, mas mesmo assim, com aquela raiz cearense dela, eu comi uma carne de panela que ela fez, que eu cheguei lá em casa comentando com meu esposo. Disse, olha, eu comi uma carne de panela. Não era aquela coisa redonda, não, mas, meu Deus, sabe? Foi a canjica com creme de milho. Para mim é mucunzá, eu acho que né? isso foi... Para mim é um mucunzá, né? Então, assim, esse resgate, sabe? Ela resgatou a comida cearense, aquela carne de panela que passa a manhã todinha, a gente... Assim, Eita, carne de panela. Tem coisa mais cheirosa do Pois que não é. carne de panela, não. Minha gente, você sente lá do corredor. E todo mundo, toda família tem a sua receita, né? É. Porque é um clássico, faz parte da família, assim, de geração em geração vai passando. E sabe o que é a importância? É esse povo jovem trazendo novamente essas receitas na íntegra, mas de uma maneira diferente, renovada para a atualidade que estamos vivendo. Eu me arrepio todinho, olha como é que eu fico. Porque eu fico, sabe, eu fico orgulhosa. Porque eu nasci para ensinar. Posso não ser a melhor professora do mundo, mas eu acho que uma coisinha fica aqui, uma coisinha ali. Posso sabe? dizer que é. Mas eu nasci para ser o que eu sou. Eu gosto de ensinar, sabe? Então, assim, ver esses resgates que estão acontecendo, ver essa filosofia, olhou para trás e está trazendo, sabe? Eu que comecei do nada, ninguém acreditava em mim, nem meu pai, nem minha mãe, que eu ia ser a cozinheira, né? De mão cheia, por sinal. De chegar nas consultorias de vários restaurantes assim, essa lourinha aí, isso não sabe de nada, isso não aguenta nem mexer uma panela. Isso aí, essa mulherzinha aí, essa lourinha aí, ixi. Vamos falar um pouquinho do que a Matu está falando, né? Complementando o que ela está trazendo aqui, porque vocês estão fazendo assim, uma vai levantando a bola para um assunto complementar aqui. Essa questão dos desafios, né? De ser mulher na gastronomia, não só no Ceará, mas acho que isso é em qualquer lugar, né? Assim, isso vem mudando muito, né? À toa que nós temos aqui essas 3 mulheres maravilhosas, mostrando que sim, é possível. Mas, assim, fazendo uma reflexão, a cozinha foi o primeiro lugar, historicamente, culturalmente, foi o primeiro lugar de protagonismo, né? Das mulheres. Sim. Mas hoje em dia nem sempre elas estão ali na liderança, né? Hoje vocês são a prova de que sim, são mulheres incríveis na liderança de cozinhas. Como é que é para vocês, assim? Vamos falar um pouquinho sobre os desafios. Foi difícil nesse início, se mostrar, se fincar como uma mulher, como líder, como uma chefe de cozinha, falar dos desafios mesmo de ser mulher nesse mercado. Quem quer começar aí? Matu já começou um pouquinho. Mulher loira. Mulher loura. Essa daí não sabe de nada. Eu não vou dizer a você que isso deixou de existir, não. Ainda existe. Ainda existe, Existe. Matu? Eu vou dizer só você. Eu fui para Lisboa fazer mestrado e doutorado. Aliás, fui fazer o mestrado. No segundo ano, eu passei no doutorado em Coimbra. E quando eu entreguei minha tese de mestrado, fazendo o primeiro ano de doutorado, a minha orientadora olhou para mim. Eu nunca acreditei que você conseguisse. Eu disse, mas por que, doutora? Não acreditei que você conseguisse terminar o mestrado fazendo um doutorado aqui em Coimbra. Eu disse, mas por que, doutora? Porque eu sou cozinheira? Eu disse, sim. Porque você é uma cozinheira. Quer dizer, como se nós sermos, para a gente ser cozinheira, a gente não tem o outro lado, né? Do estudo, da pesquisa, como você falou, a gente pesquisa, a gente não dorme, a gente fica sonhando, a gente
A gente pega livro lá de trás com lá da frente, do meio, vai até a pessoa que vende a tapioca no meio da rua, para nós é um ensinamento. Com certeza. Do jeito que ela passa a manteiga na tapioca. Adoro, por sinal. Importantíssimo observar, porque tem coisas. Inclusive, eu falo muito isso para as pessoas que trabalham comigo. Gente, a gente aprende. Você pode estar sendo cozinheiro líder, enfim, mas a gente consegue aprender. Porque tem pessoas, por exemplo, não tem técnica, mas você pede para fazer uma produção X. A pessoa começa a fazer. E aquela pessoa, você acha que ela compreende aquilo que você está falando, ela começa a fazer do jeito dela, e você para e pensa, não é que é mais rápido fazer assim? E dá certo e funciona? Uhum. E isso é impressionante, assim, porque você aprende muito mais observando, na verdade, essa que é a verdade, do que, de fato, até em livros, provavelmente, né? Sim. E eu aprendi muito na marra, como se diz. Porque na minha época eu escrevia para os endereços das latinhas de maisena, de todo mundo que existia, né? 3 meses para receber as receitinhas. Então, Hoje, então, só assim, com uma mexida no celular, tudo então, chega. quando eu comecei a entrar na cozinha, principalmente nas padarias, que o rei é homem, então, assim, os meninos ensinavam muito, mas a primeira coisa era a história da loura. Loura. Então, era conquista ali, muito devagar, para poder ser respeitada. É. Entendeu? Então, assim, era o observar. Então, assim, o menino, quando eu chegava na outra, já chegava sabida, né? Porque eu já vinha com a bagagem de observar os outros. Então, sempre achava que eu era sabida, né? Mas não, era de observar e fazer como Lorena dizia, e sabe, isso aí está certo, isso aí é melhor do que assim, assado. E você vai juntando o modo de trabalhar. Porque uma coisa que a gente hoje descobriu, que respeitar o modo que a pessoa é e como ela trabalha, é muito importante. Eu tinha uma colaboradora que até meio dia ela não fazia absolutamente nada. Mas depois de meio dia, os outros ficavam, não faz nada. Mas depois de meio dia, quando der 1h da tarde, você podia esperar que ela dava conta do serviço dela todinho. Por quê? Porque ela não funcionava bem de manhã. Então, hoje nós entendemos, com os estudos avançados sobre pessoas, que elas têm um modo de trabalhar, um modo de fazer, um modo de ser. E esse respeito que a gente hoje aprendeu nos dá um boom dentro da gastronomia que você não tem noção. Mas a gente ainda sofre, as meninas, seja lá quem for, ainda vai sofrer aquela história. Mulher, será que Vocês pode sentiram carregar na isso no dia a panela? dia de vocês? Marina, Lorena? Eu senti muito, principalmente porque a parte, assim, da minha carreira onde eu fui chefe pela primeira vez foi fora do país, né? Foi em Portugal, foi no colonizador. Então, assim, eu tenho pela minha formação política, pela minha formação ideológica, eu já fui com muitos pés atrás. De entender que eu ia ser, sim, rechaçada, mesmo estando num lugar de liderança, né? Eu mudei para Portugal para ser chefe de uma franquia. Então, eu era head chef da marca e era um lugar que não era aceito muito por mulheres, né? Um país que hoje em dia é muito diferente do Brasil. O Brasil é muito mais evoluído culturalmente, tecnologicamente, enfim, do que Portugal é hoje, na minha percepção. E eu cheguei lá e percebi que eu ia ter que travar uma batalha sine qua non. E aí eu me lembro de um dia, eu tinha uma chefe maravilhosa que era a dona da marca, sócia, uma das sócias. E eu liguei desesperada para ela porque eu tinha sido muito maltratada por um dos cozinheiros que tinha abandonado o serviço, gritado comigo. E saí da cozinha assim, tipo, não volto e quero que você Se vire. se vire. Como foi que tu Literalmente. se sentiu? Pronto, aí eu saí da cozinha, preciso sair da cozinha. E aí saí, tirei meu avental e na hora que eu pisei na escada eu comecei a chorar desesperadamente, preciso ir embora desse lugar, esse lugar aqui não presta, eu preciso ir embora dessas pessoas, preciso sair daqui, preciso sair daqui. Aí liguei pra ela. Eu falei, Tuca, eu não aguento mais. Eu tô pra explodir, eu tava 2 meses lá. Era verão, então ninguém queria trabalhar, todo mundo queria curtir o verão, porque o verão europeu, as pessoas fazem férias no verão pra ver o verão. Então as pessoas estavam trabalhando, eu tava já, né, pilha. Ela falou assim, Marina, você tá vivendo isso? Porque você tá vivendo isso dentro da profissão, dentro de uma circunstância.
Mas em qualquer lugar que você for passar por uma situação semelhante a essa, isso pode acontecer. Não é porque você está em Portugal. É porque você é uma mulher negra na cozinha e você vai passar por isso. Agora, eu preciso te dizer uma coisa. Se você passar por isso agora, a próxima vez que acontecer, você vai tirar de letra. Então, essa é a sua faculdade. Faça ela, se você quiser, brilhar. Fique sabendo que você vai sofrer, mas que você vai superar. Pronto. E foi uma escola mesmo, então. Trinquei os dentes, minha Trincou filha. os dentes Bota e no foi. peito e é gol. E agora tudo que vier, agora vai ser Agora, fichinha. tudo é fichinha. Assim, realmente, é óbvio, coisas me atingem. Eu sou um ser humano. Um ser humano, é um robô. Eu sou uma mulher negra. Então, assim, eu não sou uma mulher negra padrão. Então, eu não sou uma Adriana Bombom, entendeu? Assim, então, existe ali uma hipersexualização. Tudo existe, isso molda a tudo forma isso, como você é tratada, né? Tudo. Então, ainda sofro, né? Ainda assim, ainda me dói. Mas eu tenho uma outra visão, uma outra interpretação e até outra forma de reagir, né? Hoje muito menos reativa, muito mais didática. Vem cá, deixa eu te falar que isso aqui é assédio, meu bem. Então vamos devagar com a louça, porque senão quebra. Excelente o que você traz pra gente, Marina. E você, Lorena, assim, eu trago muito pra você essa questão. Até perguntei quantos anos você tinha, assim, porque Sim. você é muito nova, Sou né? bem E jovem. já conquistou muito, passou por muitas cozinhas renomadas, hoje tem um próprio restaurante, tá aí lidando com esse desafio do que é ser uma gestora, né, de Sim. cozinha. Maria. Então, não deve ser às vezes dá vontade de fácil. sair correndo. Falar assim, gente, fecha tudo, sai correndo, finge que nada aconteceu. Então, eu tô assistindo, eu ia comentar com vocês, eu tô assistindo aquela série, o The Bear. Vocês Sim, já eu imaginei assistiram? que era essa. Não assisti. Eu assisti Não, um episódio, me deu assisti gatilho duas horrível. temporadas. só. Eu Gente, não que consegui assistir loucura mais. que é! Eu disse, gente, é isso aqui mesmo, porque agora eu vou fazer uma confissão. Eu não sei cozinhar, mas eu tinha um sonho de ser cozinheira. Eu tinha essa vontade de aprender a O sonho cozinhar. acabou depois E eu da cheguei a me série. inscrever na escola de culinária da Matu, mas eu não eu tinha medo de enfrentar a cozinha, porque eu achava assim que a cozinha era assim, era uma coisa de um bicho de 7 cabeças. Juro por Deus. Aí eu fui pra comunicação mesmo. Mas, enfim, uma confissão aqui que eu tava lembrando. E aí eu assisti o The Bear e disse, gente, como é que esse pessoal consegue? E aí, assim, você tem que estar com a saúde mental muito em dia, então lidar com pressão, são tantos fatores, não são tantas tá, né? camadas. Não para. Já faltou uma- até fôlego aqui. Então, como é que é pra você, Lorena, essa questão de ser mulher nesse lugar, de ser jovem, Uhum. né, de estar ali à frente mesmo da sua cozinha, de, sei lá, de repente estar ali na mesa e chega, eu quero conhecer a chefe de cozinha, e chega a Lorena, jovem, que tá ali mostrando que tem muito a ser mostrado, tem uma bagagem incrível. Como é que é pra você? Como é que tem sido isso? Olha, é engraçado falar isso porque muitas vezes eu tô no salão e as pessoas não sabem que eu sou a Uhum. chefe do gingado. Uhum. E quando elas descobrem, elas ficam assim me olhando. Eu fico, sim, sou eu. Tudo bom? Gostou da comida? Tá Aquelas caras tudo com bem? legenda, né? É. Tipo, Eu digo porque meu marido dizia assim, o Marco Gil é o chefe do gingado. Eu disse, não é o Marco Gil que é o chefe, é a Lorena que é. Mas quem é ela? Eu, aquela dali, é ela. Então, assim, muito interessante. Vários dilemas, assim. A gente é um casal bem unido, assim, bem parceiro. Mas, realmente, eu sou casada com uma pessoa que já tem uma carreira consolidada e tudo mais. E a gente tem o mesmo trabalho, então... Às vezes as pessoas até hoje falam, né, alguma coisa assim. Mas a gente é bem resolvido quanto a isso. Mas, assim, as vivências, elas são muito parecidas porque, no geral, ninguém acredita em você até você ser alguma coisa. uhum. E bom, e a gente também não pode deixar de falar sobre machismo, misoginia, etc. Que, enfim, né, tá aí em todas as profissões, em todos os lugares, em todas as esquinas, enfim. Então, sim, muitas pessoas desacreditaram de mim, inclusive na faculdade, assim, nossa, mas uma menina padrão da classe média, duvido que ela vai limpar um chão, enfim, coisas do gênero. E isso, inclusive, na época eu era muito jovem e fiquei pensando, não, realmente, será que eu tenho um perfil para ser cozinheira e tudo mais? E fui para a área da pesquisa, passei 2 anos sendo IC, né, fazendo iniciação científica na Federal. Depois chegou um tempo e eu falei, cara, quer saber? Não foi para isso que eu comecei a faculdade. Não vou ficar aqui. Eu gostei da pesquisa, gostei e tudo mais, me senti super, super feliz, né, nesse momento, mas eu falei, olha, mas não foi isso que eu quis, não foi isso que eu vim, não foi para isso que eu vim. E aí eu comecei a trabalhar, os meus primeiros empregos, na verdade, eu comecei a trabalhar no salão, atendendo pessoas, trabalhei em bar, enfim, restaurante. E aí depois eu consegui, né, entrar na cozinha.
E aí eu lembro como se fosse hoje meu primeiro emprego, eu nem trabalhava de carteira assinada. E o chefe olhou pra mim, depois de uma semana assim, olhou pras outras pessoas da equipe e falou: nem parece, né, que ela nunca trabalhou na cozinha. Mas não parecia porque eu estava tão focada em fazer aquilo funcionar que qualquer coisa que me pedissem, mesmo que eu não soubesse, eu ia dar um jeito de conseguir fazer aquilo. E foram as primeiras vezes que eu senti a adrenalina da cozinha, que assim, é viciante, né? É Vamos ser viciante. sinceros. É A viciante. melhor parte. É bom demais. A Eu sinto melhor muita parte da falta. cozinha é essa Sinto adrenalina, que quando começa a comanda sair e toda a equipe tá ali completamente focada em conseguir fazer aquele serviço, definitivamente para mim essa é a melhor parte. Sim. Mas assim, como a Marina falou, eu acho que isso se repete também, porque muitas coisas na nossa história é individual sim, mas algumas a gente compartilha. Eu sempre fui muito reativa, porque foi a minha forma de tentar tentar limitar, esse espaço não é seu, você não cabe aqui. E com o tempo, a gente vai entendendo que não adianta, porque é uma comunicação que ninguém entende. A reatividade é uma comunicação que você não consegue acessar o outro, você afasta o outro. E aí eu fui compreendendo que as coisas, enfim, precisavam ter um pouco mais de calma. E outra coisa, eu botei algo na minha cabeça que até hoje conduz aqui a máquina, que é tudo tem o seu tempo, eu estou no meu tempo e eu faço o meu melhor trabalho. Alguns dias não tão bem, outros dias melhor, mas eu vou fazendo as coisas funcionarem. E tá tudo bem, o mundo não vai acabar e vida que segue. Cada dia a gente vai tentando fazer alguma coisa. E hoje eu levo as coisas de uma forma, assim, bem mais tranquila. Tudo bem, eu sou jovem, mas eu sinto que eu demorei muito, porque é um horror você viver aterrorizada, né? Com críticas, com julgamentos. E normalmente são de pessoas que nunca nem fizeram aquilo que você está fazendo. O que é uma coisa, assim, É isso impressionante, né? Mas hoje eu tento levar assim, sabe? E aí, você estava falando do seriado, eu assisti, não todas as temporadas. Mas você percebe que o personagem principal, ele tem esse caos mental, né? E eu acho que isso que gera. E aí também fala sobre a família dele e tudo Sim, mais. sim, não é Isso não é que simplesmente a gera. rotina da cozinha, tem muito por trás ali Assim, também, a né? rotina da cozinha, vamos ser sinceros, restaurante normalmente é um ambiente muito hostil. Uhum. Você tá dentro de um ambiente com pessoas que estão ali super estressadas com o dia a dia, com a vida, que normalmente não tem ferramentas para lidar com isso, estão no calor, estão há 10 horas em pé. Não dá para você falar que é um ambiente tranquilo de se viver, de se conviver. Sim. E qualquer pequeno problema vira um negócio desse tamanho. Então, sim, naturalmente as coisas se tornam mais estressantes, você fica mais ansioso e tudo isso. E acho que o personagem traz muito disso. Traz muito sim. isso, né? Sim. Eu não sei se eu... Talvez 95% dos cozinheiros não estariam falando assim com essa paz, mas... Não, e ela transmite Mas essa paz, né? Ela Total. falando assim. Mas eu venho conquistando essa paz, assim. E, enfim, faço terapia, faço atividade física. A Vou Lorena na tentando cozinha resolver a minha É vida. tranquila assim mesmo, assim, nessa fala? Quase sempre sim. Poucas vezes eu saio de tom, assim. Mas a minha saída de tom, ela também não é nada muito... Sou completamente contra qualquer tipo de Sim, violência, né? violência, Sim. Cara, não tem justificativa pra você tratar alguém mal, sabe? Sim. Em E assim, qualquer lugar, não só na cozinha, né? A gente tá falando Exato, aqui porque é o nosso exato. recorte, mas em nenhum lugar. repreender, falar, olha, isso aqui não tá certo, não tá legal, vamos fazer dessa forma, é uma coisa. E você tem que fazer, porque o seu papel como líder é gerenciar, né? Tentar ver ali uma forma de aquilo ser reproduzido de uma melhor forma. Mas é isso. O outro, você tem obrigação de respeitar, né? Você, enfim, eu acho que também até falta um pouco, né? Você, dia a Matu, se dia. identifica um pouco com o que as meninas estão falando aqui? Elas, Eu só escutando, só vendo aqui a Matu assim, ó, balançando a cabeça. mas Olha é aí. porque eu me comparando com a Lorene, né, com Marina, na minha época eu dizia assim, quando a pessoa vale, eu pensava que a senhora era uma cozinheira bem gorda, bem velha, bem gorda na época, né? E uma coisa que na minha época havia pouco parâmetro para a cozinha.
Sim. Porque o parâmetro da cozinha era a comida da casa. Entendeu? Hoje, o das meninas, o parâmetro é os reality shows. Inclusive, falar disso aí também depois. É a cozinha estrambólica, a cozinha diferente, a cozinha cheia de... babá. No meu tempo, não. O negócio era mais suave, né? Mais Era suave. porque, assim, as pessoas não tinham como comparar, porque não havia o mundo dentro da sua casa, na sua mão. Então, a percepção da cozinha era uma cozinha artesanal, caseira, doméstica mesmo, né? Então, quer dizer, o parâmetro de comparativo era muito... Mediano, né? Ordinário. O bolo era comparado com o da minha mãe, Aham, né? sim. A No carne de máximo com da panela era padaria. comparada da minha mãe, É. né? Se ela cortar redondo ou só desfiava, quer dizer, era esse elas não. Elas ainda têm que lutar com o comparativo das pessoas que nunca cozinharam, nunca foram a um bom restaurante. Mas são e excelentes críticos. Ave Maria, tu é doido. Descende muito, viu, gente? É É. impressionante. Pois Olha, é. Um recado aí impressionada. para quem está nos assistindo e escutando. Inclusive, não gente. seja. Por favor, não seja Pois esse é, crítico. porque eles Então, olham, veem os programas de TV, veem, quer dizer, você agora perguntando se a cozinha é desse jeito, a cozinha desse jeito e a cozinha desse jeito. Entendeu? Vai depender muito do líder que está dentro da cozinha. Então, todo mundo também criou uma imagem da cozinha que é aquela coisa rude, grosseira. É estressante, sim, mas não precisa ser um salão de guerra. Né? Impressionante. Marina, quer complementar alguma coisa aí nessa discussão? Eu acho que, exatamente, o líder molda muito, né? Em qualquer ambiente, em qualquer espaço onde haja líder e liderados. E acredito muito que bons líderes marcam a nossa vida para sempre, né? Assim, acho que essa responsabilidade que a gente carrega enquanto chefe de cozinha, de estar lá, ela é muito grande e ela deve ser muito respeitada. Por nós, inclusive, que estamos vestindo esta roupa agora, né? Porque chefe de cozinha é um cargo. Né? Não é você não é um título. Você não vira sir, sabe? Não é uma coisa que você vai virar para sempre. É um cargo. Você tá ali na frente de uma cozinha, operando como líder. Você é chefe de cozinha. Você saiu, eu sou cozinheira. Teve, inclusive, uma situação que eu tava conversando com uma pessoa e eu falei assim, pois é, você é médico, eu sou cozinheira. Ele, não diga isso. Se diminuindo, não. Eu disse, mas eu não tô me diminuindo. Aí ele, mas você disse que eu sou médico, você é cozinheiro? Disse, mas é porque eu sou. Ele, não, você é empresário, você é chefe de cozinha, você é diretor do equipamento. Eu falei assim, mas eu sou cozinheira. A primeira coisa que eu sou, que eu me entendo, como eu nasci, sempre fui, é cozinheira. E isso não é um demérito. Nunca será. Né? Marina, falando um pouquinho agora da tua participação nos realities, né? Você participou de 2, inclusive foi vencedora de um deles. Sim. Como é que foi ser essa mulher nordestina retada chegando lá? Abriu muitas portas ou trouxe ainda mais desafios do que eram esperados? Já são tantos. Já são tantos. É. Thaísa, primeiro eu participei desses reality shows porque eu sou amostrada, sou exibida. Né? Assim, porque eu sempre achei que eu podia e deveria fazer tudo que tivesse ao meu alcance lícito para que o meu trabalho e as causas que eu carrego chegassem a mais lugares. Então, eu sempre topei esses desafios com essa obstinação, né? Mas eu nunca imaginei que seria o que é. Assim, é um ambiente... O primeiro, o que seja doce, é um episódio, é uma gravação de um episódio. Então, assim, é uma coisa super soft. Né? São 3 provas, eu ganhei as 3, ganhei o episódio, ganhei o programa. Show. O outro, eu participei de uma temporada, né? Eu fiquei 20 dias confinada, com os participantes, num hotel, sem telefone, o dia inteiro no estúdio, gravando. Às vezes 2, 3 provas por dia, cronometradas, né? Com jurados extremamente críticos. O meu juízo ficou uma paçoca, uma farofa. Assim, eu fiquei com o emocional no chão. Sério? Muito Nossa. verdadeiro, assim. A gente não tem ideia, né? Quando a gente vê o reality pronto na TV, diz É uma assim, coisa, "Nossa, é uma que coisa lindo." incrível. E tem incrível. muitos cortes, né? A gente só vê pouquinho Que ali. interessa. Exatamente, falou tudo, a Lorena. A gente só vê ali os cortes. É incrível, assim, é uma coisa que realmente me trouxe outra percepção, né? E as pessoas te veem de uma outra forma. Mas não foi uma coisa que mudou minha vida, não. Assim, primeiro que eu não ganhei o prêmio, né? Se puder ter mudado alguma coisa, mas eu fui finalista, então cheguei perto do prêmio.
Então, Que já é muito, porque porque realmente é uma temporada bem puxada. foram de 30 participantes, eu tirei 4º lugar, né? Então, foi uma jornada aí interessante. Mas é muito, muito, muito cansativo, assim, é muita pressão. E ser uma cozinheira nordestina, negra, que acredita no que eu acredito, né? Eu levei, a minha primeira colher foi comida quilombola. Eu levei pirão de sururu, do quilombo do Cumbe, com lagosta de aracati, de capuí, e botei uma folha de ouro lá, enfim, fiz uma comida com o meu DNA e falei. No corte que saiu, não apareceu. Cara, isso deve ser muito chato, Muito né? frustrante também. Poxa, é um muito trabalho frustrante. Porque ali aquilo que você quer não é falar fácil. não necessariamente é o que eles vão achar interessante pra expor, né? Exato. E é isso, assim, é uma grande manipulação do seu ser, do seu eu, né? E ser exibida é uma coisa que as pessoas gostam. Então, eu fui bem testada. Bem testada. Bem mesmo. E não, muito obrigada, não participarei de novo. Tá bom, tá suficiente. Nossa, nunca mais. Eu ia perguntar isso. Nunca mais. Participarei de novo. Nunca mais, assim. Mas assim, isso te abriu portas também, ou não? Assim, você acha que mudou, assim? Não. Eu já tava no raiz, né? A musa já veio depois, assim, num sonho que já era antigo. Minha mãe sempre quis ser padaria, então sempre foi nessa linha. Enfim, algumas entrevistas, alguma coisa. Eu tô fora do eixo, Thaís. Eu sou uma cozinheira do Ceará. Se eu tivesse morando em São Paulo, talvez mais coisas pudessem ter acontecido. Gente, isso é um problema, viu? É total. E Infelizmente. a minha ideia é criar o eixo. Criar entendeu? o nosso eixo. Excelente. É isso. O nosso eixo Nordeste, assim. É uma coisa que leva do Ceará a Maceió, que vai para Salvador, que volta para o Maranhão. E que a gente fica aqui e faz a nossa história acontecer. Porque, assim, muita gente fala, poxa, para você ser gente, ser alguém, assim, no mundo da gastronomia, você tem que sair daqui, tem que ir para São Paulo. Isso em várias profissões também. Nossa. Tudo acontece no Rio. No Rio, em São Paulo, ali em no Minas. eixo. Em Minas. Que falando em gastronomia, é Rio, São Paulo e Minas. Exatamente. Fica ali naquela... E aí agora tá na hora de a gente criar o nosso eixo. Tá na hora. Assim, na verdade, eles já têm grandes pessoas. Falta a gente criar o movimento, né? A gente pensar junto, porque cada um tá pensando no seu lugarzinho ali na sua história, que é normal, porque a gente tem que pagar ainda. Mas a gente tem que juntar todo mundo. Sim, com certeza. Né? Que boletão, hein? Que boletão. A gente tem que se juntar e pensar e botar esse movimento para pensar junto, sabe? Não é justo. Eu participei de um outro projeto com uma cervejaria grande aqui, com outras cozinheiras, e eu percebi como o que eu falava era uma coisa assim, tipo, do que tinha aqui, das coisas que a gente fazia aqui, das nossas práticas alimentares, da nossa cultura alimentar. As pessoas assim, sabe? Nossa. Juro pra você. Eu falando de sururu, de tapioca, de beiju, nossa. Tipo, parece outro planeta. Assim. Parecia que tava realmente em outro lugar. Nossa, é difícil até de acreditar. Pois é. Mas existe. Importante a gente falar sobre isso. Matu, como é que tem sido para você acompanhar essas evoluções da cozinha, assim, para você realmente... Você falou que era, na minha época era isso, era assim, assim. Como foi que a Matu fez para acompanhar essas novas evoluções? Porque a gastronomia é muito dinâmica, como eu falei. Como é que foi para você? É tanto que você trabalha em várias frentes hoje, né? Eu acho que quem dá aula, todo ano eu completo 23 anos. Todo ano eu tenho 18 anos, Linda. 23, 19. Porque todo ano tem aluno novo e todo ano eles pensam que eu ensinar eles, mas é eles que me ensinam. Excelente, excelente. E outra coisa, pegando o gancho da Marina, negócio do eixo, olha, o jantar que eu fui de Lorena, é extremamente importante que as pessoas saibam que nós temos ouro no Ceará, sabe? Agora eu faço que nem minha mãe dizia, um bolão de ouro, que a mamãe dizia que os filhos dela eram os bolão de ouro. Não sabe nem como se comportar, né? A mamãe dizia, é de mim. a mamãe dizia assim, meus bolão de ouro. Agora eu digo com os meus ex-alunos que estão brilhando, que estão batalhando, os meus bolão de ouro. Tem que aparecer, sabe? Eles são pessoas que estudam, que pesquisam, que estão 12 horas em pé numa cozinha, com veia quebrada, com perna inchada, e que tem uma criatividade, um amor pelo que faz, assim, incrível. Não precisa trazer chefe de fora. Porque pro povo, no nosso povo, sabe cozinhar o povo daqui. E por de fora eles também sabem, porque eles pesquisam. Então eles sabem fazer essa, sabe?
essa coisa acontecer. Então, nós temos muitos chefes como a Lorena, como Marina, como outros aí que já passaram também pelas minhas mãos e por muitas mãos de bons chefes das imensas faculdades maravilhosas que nós temos em Fortaleza, né? Então, assim, eu acho que está na hora da gente começar a mostrar esses nossos bolões de ouro aqui no Ceará, para que o povo do Ceará valorize Com certeza. os nossos chefes de casa. Legal que a Matu falou, essa questão da gente, da valorização, tem que partir muito da gente, né? Como Demais. sociedade. Mas vocês acham que isso vem mudando, Lorena? Assim, eu digo porque antes era, aquela cozinha francesa. Hoje em dia, não. Pelo menos eu percebo como consumidor. E aí eu quero olhar de vocês. Que as pessoas daqui estão valorizando mais. Poxa, aquela cozinheira, aquela chefe de cozinha, aquele cardápio que é mais regional, que tem um olhar diferente, que tem uma pegada legal, Vocês acham que isso vem crescendo, vem evoluindo, ou ainda está muito ali como é que eu posso dizer, está caminhando a passos lentos ainda? Olha, eu não sei, enfim, o meu tempo de carreira é muito curto, né, comparado a muitos chefes que a gente tem já vivendo Fortaleza há muito tempo. Então, eu não consigo dizer se vem melhorando, sei lá, comparando a 10 anos atrás. Mas eu acho, a percepção que eu tenho, provavelmente alguém que já viveu isso mais anos do que eu, vai dizer que melhorou muito. Mas eu acho que os passos são muito lentos, sabe? Assim, claro que tem uma parcela da população enfim, que faz essa... que tá sempre ali, querendo saber o que a gente tá fazendo, né? Mas ali a gente está falando de uma Ajudando bolha, de ali. repente, né? Mas é uma parcela muito pequena, bolha. né? E assim, é uma bolha que é difícil porque é muito pouco. E aí, eu vivo falando isso, eu e o Marco em casa, que, cara, se a gente abrisse o mesmo restaurante em São Paulo, teria fila de espera todos os dias, provavelmente. E não porque, sei lá, a gente tá... Mas porque a gente conhece o trabalho que a gente faz, a gente conhece o trabalho que as outras pessoas fazem. E assim, a gente tem condições, né? Nós temos pessoas com talento suficiente, nós temos pessoas com vontade suficiente de fazer as coisas funcionarem nesse formato, mas assim, também acho que não dá para comparar com São Paulo, porque é uma quantidade de pessoas incomparável Uhum. e com capacidade de compra. Porque Fortaleza a gente é muito retido as pessoas que têm, né, capacidade de compra. E isso é uma coisa que a gente precisa falar, porque assim, não é só falar sobre a movimentação da gastronomia, mas quantas pessoas podem se dar o luxo de chegar nesses lugares? E escolher o que comer, Entendeu? né? Uhum. Porque parece que é simples, só que não é, porque não depende só desse movimento de cozinheiros, de chefes de cozinha, de restaurantes. Depende de toda uma população que pode chegar a isso, que pode consumir. Porque a prioridade das pessoas são diferentes. E eu acho que isso não é que a gente nunca vai conseguir chegar lá, mas a gente precisa entender que não é só um tópico, não é só uma camada que vai resolver. A gente precisa compreender de onde é que vem, como é que a gente faz para mudar, qual é a parcela da população que a gente consegue atender, entende? É bem mais embaixo, eu acho. E interessante o que a Lorena falou, Marina, porque você vem com o Festival do Pratinho, né? Total. Né? Esse movimento Uhum. lindo, que inclusive uma cozinheira de Caraizinho já montada, que fez o menu do meu casamento lá em Caraizinho, Dona Ednete, um Dona beijo, Ednete, maravilhosa. E ela disse, minha filha, eu vou estar em Fortaleza. Eu lembro demais quando ela me disse, com o olho assim, brilhando, eu Sim. estarei em Fortaleza para o Festival do Pratinho. Olha, quem diria, lá no quintalzinho, ela cozinha lá e oferece lá para as pessoas lá no quintal de casa. Uhum. E assim, é legal, porque é isso que a Lorena está falando. Uma iniciativa como essa, ela abre portas para que grandes talentos, pessoas que nunca estudaram, pessoas que têm o dom ali da gastronomia, elas consigam chegar às pessoas, à sociedade, né? Sim. Elas conseguem serem vistas, Sim. não é? Então, fala um pouquinho dessa iniciativa do Pratinho e quais são os próximos passos aí dele também. Acho que existem dois pontos de vista. Aliás, existem muitos pontos de vista. Mas dois pontos de vista eu gostaria de falar. Existem duas movimentações. Uma que é você abrir um restaurante que vira referência na cidade e você não ter, como a Lorena falou, uma população com capacidade de acesso. Sim. Né? E aí você ter que trabalhar para uma mesma camada
engessada, ou cheia de porquês e de eu acho, né? E isso ser um lugar de você é difícil você furar essa bolha para chegar em outros lugares, porque tem um custo do prato, que é uma coisa que você precisa ver. E não tem como você... Não, a partir de hoje eu vou atender todo mundo que passar aqui na minha frente com um prato de R$19, de R$25. Não tem como, assim. E Você... desculpa só te interromper, mas além do custo do prato, a gente está pagando Enel, CAGES, aluguel. A equipe precisa ser paga, né? Então, assim, Sim. tudo. O guardanapo que você limpa a boca é pago. As pessoas acham que estão pagando E só as pelo pessoas prato, acham né? que elas estão pagando pelo prato, unicamente, né? E outro ponto de vista é quando você olha para as pessoas que estão à margem de uma sociedade com poder aquisitivo ou até com um acesso de cultura, que está no centro da cidade, no centro mesmo, né? No centro urbano, financeiro da cidade. E essa pessoa nunca vai conseguir sonhar de chegar aqui porque ela não tem acesso de chegar para furar essa bolha, né? E essas pessoas hoje são o motivo e a razão da existência do Mercado Alimenta CE, né? É fazer com que as práticas e as culinárias e gastronomias e culturas alimentares, que tudo isso são coisas diferentes, do nosso estado esteja disponível para o maior número de pessoas. Essa é a nossa missão. Então, assim, o Festival do Pratinho foi uma experiência que a gente resolveu encampar, entendendo que o Pratinho fala com uma quantidade enorme de pessoas, né? Mas que o Pratinho, ele é extremamente diverso. É Pratinho no Ceará, em algumas regiões. Em Sobral, por exemplo, no Cariri, é Jantinha o nome. Ah, Então, legal. Não sabia. E no Icó se come paçoca pilada no pilão, com vinagrete e batata doce passada na manteiga da terra. Não tem negócio de creme de frango, entendeu? Então, assim, é uma pluralidade cultural que as pessoas às vezes entendem como uma coisa rasa, mas que é profunda, né? Que é imensa. E o Mercado Alimenta CE está aqui para mostrar isso, né? Para evidenciar esse espaço. Então, o último Festival do Pratinho, a gente teve 9 cozinheiros de outras regiões do nosso estado, que foi uma grande vitória para a política pública, né? Porque você trazer para um evento onde rodam 9.000 pessoas no final de semana para consumir É essa disputado. comida, é disputado. É disputado. É disputado. É disputado. Para comer essa comida muito especial, né? É de encher o coração de alegria e de orgulho, né? Então, assim, hoje eu me vejo trabalhando com o meu trabalho dos sonhos. Eu trabalho com o meu sonho, que é olhar para as pessoas. A Lorena estava falando que gosta de pensar e de colocar na realidade que ela é cozinheira para repetir os momentos felizes. Repetir mais momentos felizes para mais pessoas, né? Acho que mais ou Sim. menos isso que você falou. E eu sou cozinheira porque eu gosto de gente. Eu sou apaixonada por gente. Eu amo gente. Então eu gosto de gente. E aí eu uso a cozinha para me aproximar das pessoas. Ai, que E lindo. aí o pratinho, pra que mais? Gente, pra que mais? Nosso, né? Pra que mais nosso? E aí mostra que a cozinha cearense é muito mais do que comer, né? É resistência, é lugar de resistência, Total. é lugar de diversidade, é lugar de tanta coisa, É, gente. é. E Matu, eu queria te perguntar uma coisa. Qual a receita favorita da Matu que se conecta com a tua própria história? Dá pra tu dizer? O bolo mole. O bolo mole! O bolo mole. O bolo mole. Se Porque a conecta. mamãe fazia um bolo mole, a mamãe que eu chamo é a mamãe de sangue, né? E eu me lembro que ela tinha aquele fogão de lenha, e aí ela empurrava as brasas, empurrava, aí de noite ela botava aquela forma, que naquela época eram as 26, as grandes, né? Sim, é bem Aí, então, a noite todinha aquele bolo mole cozinhava, né? Dentro de outra forma com água. Não, ela Não? botava porque como Ah, era só só brasa na quente, brasa, certo, era, né? tá. Então Ave cozinhava Maria, a deve noite ser muito bom, todinha, gente. Delícia, meu Deus. né? Pelo amor de Deus. Defumado, entendeu? Tu sentiu, né? Tô aqui, tô salivando já. Cozinhava a noite todinha. Então eu me lembro, Thaís, que como eu ia visitá-la, aquele bolo era para ser vendido para comprar comida para meus irmãos, né? Então eu chegava para visitar a mamãe, ela desenformava aquele bolo, eu estou vendo bem amarelinho. Aí ela Tô sentindo tirava o cheiro assim, daqui. aquela capinha bem douradinha em cima de queijo, sabe? Sim. Aí ela cortava uma fatia fininha e botava para mim. Só eu comia o bolo. Por quê? Porque aquilo era o melhor que ela tinha em casa.
Maria. E ela era o modo dela demonstrar que eu pertencia à família igual aos outros. Mas a Clarinha era a comida dos meus irmãos. Mas eu estava comendo o melhor que tinha dentro de casa, Ai, que lindo. entendeu? Cozinha é arte. Cozinha é arte. Cozinha é arte. Pior que as minhas irmãs perderam É uma forma de os contar cadernos da mamãe, histórias, né? tudinho. É completamente tenho da forma de minha, contar acredito histórias, muito. né? Total. E pra você, Lorena, qual é a receita que se conecta com a tua história e que tá aqui Olha, tem um lugarzinho aqui especial no coração? posso falar um que eu não faço? Quer Pode. dizer, eu faço, mas, enfim, na verdade, vem da memória da minha infância, que quase toda semana, quando a gente chegava... eu e a minha irmã, tá? Uhum. Tenho uma irmã mais nova. E sempre foi a gente, porque tudo que eu fazia, ela fazia. Parecia minha sombra. Beijo pra ela. Amei. Enfim, minha irmã, Ave Maria, é a pessoa que eu mais amo assim no planeta Terra. Mas eu queria falar da minha mãe, na verdade. A gente chegava toda semana da escola. Alguns dias a minha mãe fazia algumas coisas mais especiais pra gente, sabe? Isso virou, assim, um hábito. Mas o que ela fazia, que eu passava literalmente, assim, a semana inteira pedindo e esperando aquele momento, era bolinho de chuva. E aí ela não só fazia bolinho de chuva, ela fazia brigadeiro e recheava os bolinhos de chuva com brigadeiro. Nossa, tu precisa fazer isso de Olha Gente aí. do céu, aquilo pra mim era incrível. Que delícia. Bolinho de chuva, assim, é uma receita que eu já coloquei no Gingado no Dia dos Namorados, do ano passado. Tudo a ver. Mas é uma receita que é difícil colocar no restaurante porque tem que ser feito na hora. E aí, enfim, você perde a massa, é aquela coisa. E eu passei muito tempo pensando, cara, eu preciso botar isso, porque assim, não tinha nada mais especial, não tinha nada mais incrível do que chegar em casa. Sei lá, eu acho que é isso, os meus momentos de alegria sempre estiveram muito conectados a comer em si, né? E aí eu tentei botar no Gingado, funcionou, as pessoas ficaram enlouquecidas, quem conseguiu comer, ficaram, não, tem que entrar, eu, no cardápio, assim, gente, eu não consigo. Tem uma coisinha chamada logística, né? Não consigo, A gente mas... não tem varinha mágica ainda. Não consigo, mas quem conseguiu, conseguiu. E aí eu fiz um pouco diferente, eu servi com uma calda de uísque, que também ficou bem legal. Mas assim, nada comparado ao bolinho de chuva que a minha mãe fazia com brigadeiro. Com isso. certeza eu nem chegava perto. É o sabor do amor. Marina, e a sua receita? Eu tava pensando, né? Assim, tem muitas que a minha mãe fazia. A minha mãe é uma referência, não só de gastronomia, de retidão, de tudo. Mas ela fazia um rosbife, que eu faço na Musa hoje, né? Assim, que é um rosbife muito bem feito, mas que tem um tempero muito especial. Né? Então, eu fazia... eu, por sorte, consegui que guardassem os cadernos da minha mãe, né? Assim, eu já tenho acesso a receitas dela, né? Então, ela fazia um tempero por fora, com mostarda macerada, com canela, com noz moscada, pimenta, sal, e deixava ali no rosbife. Ia pro forno assar, então aquilo dá um sabor no rosbife que, assim, eu tô babando só de falar. Não, gente, inclusive já tô querendo comer aqui. E aí eu depois vinha um momento que pra mim era mágico, assim, que ela botava o rosbife em cima da mesa, aí botava uma mão, assim, em cima do rosbife quente, e eu ficava achando assim, que ela, meu Deus, hoje em dia eu faço a mesma coisa. E ela vem com uma faca elétrica, Sim. assim, uma coisa muito retrô. E essa faca elétrica fazia as fatias perfeitas do rosbife. Aí ela, tipo assim, eu acho que ela errava algumas. Aí ela, toma, essa tá feia. Aí eu comia. E aí era muito bom. E pra ti era ótimo. Eu amava. Quanto mais errasse, melhor. Acho que ela errava de Ai, propósito. gente, que porque- delícia. E o rosbife hoje em dia tem na Musa, é feito lá na Musa. A gente tem 2 sanduíches de rosbife, um com banana e outro com rúcula. Porque, assim, pra mim, rosbife é uma coisa fina. Marcar de ir na É, mesa para comer pra mim é Na tipo, agenda aqui. assim, é a minha vieira, sabe? Pode botar qualquer vieira e eu prefiro rosbife. rosbife. E só pra complementar, acho que pra mim, minha mãe não é de muito cozinhar, mas pra mim, a bruaca de manhinha é... Ai, gente, bruaca é É, incrível. mas bruaca é incrível. Bruaca é incrível. É. Mamãe faz um bruaca. Não tem ela, ai, mas fulano vai fazer. Não, eu quero a sua. Eu vou na sua casa, eu quero comer a sua bruaca. Se vira. É faça. doce? É doce. É. Doce. Maravilhoso. Ai, gente, é isso. Comida é afetividade, é amor, é contação de histórias, é lugar de fala. E é tanta coisa. Gente, eu amei. A gente passaria aqui mais horas e horas conversando. Eu queria deixar uma última rodada para vocês deixarem uma mensagem para aquela mulher que sonha ou já trabalha com gastronomia e quer continuar ou
pensa em investir nesse ramo? Agora é a Marina mulher, a Marina cozinheira, a Marina tudo, Matu, Lorena. Você deixa uma mensagem final pra gente Sim. encerrar aqui o nosso podcast de hoje. Pode ser, Matu, começando por você? Pode. Ah! Eu acho que nunca deve desistir. Se é o que ela quer, o que ela ama, não vou dizer que vai ser fácil. Uhum. Não vai ser fácil. Mas, assim, mesmo com toda a luta, você chega em casa, toma um banho, quando você olha para aquele comensal com aquele olho brilhando, olhando para aquele prato assim, sabe, dá aquele respiro, paga qualquer trabalho, aborrecimento, cansaço. Então, se você tem um sonho, nunca desista. Sabe? Porque viver num pesadelo de, ai, por que eu não fiz? Ai, por que eu não fui? É muito pior. Se não der, se você de repente achar que não era moda, muda. Qual é o problema? Excelente, excelente. Então, vá sonhando e tente fazer o que você está sonhando. Siga o coração. Siga o coração fala. Perfeito. Lorena. Eu acho que isso que a Matu falou, enfim, eu vou chegar lá, mas eu acredito que na vida a gente acha que tudo é para sempre, né? Tudo é, vou escolher minha profissão aqui com 17 anos e vou ficar até os meus 70 anos trabalhando com isso. Eu acho que a vida não é assim, ela não funciona dessa forma. Então se permita viver, né? Tente chegar lá nos seus sonhos. Mas para além disso, eu queria, na verdade, deixar talvez um recado para cozinheiras mais jovens, assim como eu. Busque referências que pareçam com você, sabe? Porque elas existem. E provavelmente são essas pessoas que vão poder te ajudar e te aconselhar a você conseguir caminhar num caminho que não que seja mais fácil, mas que faça mais sentido para você, para sua vida. Perfeito. Marina? Essa coisa de não desista é muito maravilhosa. Muito, muito forte. Mas, se você quiser desistir, desista. Sabe? Assim, eu acho que a gente tem que buscar a nossa felicidade. Muito. E saber quem a gente é também faz parte do processo de entender a hora de parar. E não pensar que a cozinha vai ser só o centro da sua vida para sempre. Então, uma coisa que eu falo com muitos meus cozinheiros, na folga, não assista DB, não. Vai assistir outra coisa. Lê um livro, vá pra praia. Sabe? A vida não pode ser só o trabalho. A gente precisa pensar na saúde mental como um ponto central da nossa vida. Isso deve ser o ponto central da nossa vida. Obviamente que saúde mental está atrelado à condição financeira, a milhares de outras coisas. Mas se você tem o privilégio e a oportunidade de olhar a sua vida randomicamente e entender que o seu prazer, que a sua alegria depende de outros fatores que não só o trabalho, você não é só o seu trabalho, sua vida vai ser muito melhor. Eu aprendi e estou aprendendo com isso, porque, infelizmente ou felizmente, eu vivo pro trabalho. Mas isso aí é um próximo podcast. Porque ela já engatou, já engatou. Olha aí, vem aí, quem sabe no próximo podcast. Gente, eu não tenho palavras para agradecer. Nosso papo foi muito legal. Que bom que eu consegui juntar vocês três. Tirar uma chefe de cozinha para passar aqui umas 2 horas conversando, mais ou menos isso, já é um desafio. Juntar 3, assim, olha, é um privilégio. A vida delas está realmente, assim, cheio de prestígio. Marina. Obrigada, querida. Lorena, Muito obrigada pelo convite. Matu, muito obrigada de coração. O que nós vamos fazer agora, Thaís? Agora vamos comer um bolinho. Agora eu deixei o bolo. Gente, Matu trouxe o bolo. E eu disse assim, se nosso diretor estiver me escutando, Kid, traz o bolo pra cá pra gente encerrar aqui com o bolinho. Tá bem aqui, ó, no cantinho, se tu conseguir. Mas eu posso pegar? Pode, vai, Matu, vai pegar. É aqui assim, gente, o negócio é solto. Tá bem aqui na frente. Eu achei, assim, muito Matu Macedo, gente. Ai, Total. gente, tinha que ser ela, né? Muito Matu Macedo. Ela chegou, gente, é o nossa. seguinte, uma hora dessa, não tem como ficar sem bolo, só não vai ter Ela café. ela não contou o que foi que eu falei. O que foi? Quando eu encontrei com ela em Lisboa, eu tava dentro do autocarro e ela tava esperando. Eu falei, Matu, eu sou sua fã! Desesperada, né? Desesperada, porque eu tava, assim, não acreditando que eu tava Mas tu vendo ela tava lá. dentro do autocarro? Era. Entendi. E ela do ônibus. Só pra gente... Vai ficar faltando só o E ela cafezinho, fora. gente. E que bom Ah, que... meu Ai, não vai ter faca, Deus. não. Mas a gente vai deixar aqui pra encerrar, porque a gente vai... Eita, encerrar que esse bolão. podcast. Que coisa linda. Porque Aquelas empolgadíssimas. um episódio pra falar de gastronomia tem que ter,
né, comida aqui na mesa, gente. É isso, vamos encerrando agora. Vamos cortar o bolo depois que a gente encerrar aqui, porque, enfim, a gente vai tomar nosso cafezinho depois com o nosso bolinho. Mas é isso, ó. Dando um beijo grande pra vocês. Não deixem de comentar, compartilhar, curtir todos os nossos episódios, não só esse. Esse tá demais, tá muito especial, mas todos os outros também, tá? Obrigada pela audiência de vocês e até uma próxima. Cheiro, meu povo! Tchau.